Expressões como alçar voo ou decolar ficaram ultrapassadas quando falamos em economia no Brasil. Os números demonstram que nos últimos 3 anos o país não vislumbra o céu, apenas caminha a passos lentos com as turbinas em stand-by. A pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central, previu uma expansão de 1,05%. Agora, a projeção de analistas para 2014 recuou para 0,9%. Pela primeira vez no ano, se fala em crescimento do PIB abaixo de 1%. Um dos fatores que pesam para a retração é a produção industrial, que, diante de um freio no consumo, juros maiores, crédito restrito e maior concorrência de importados, luta por sinais de recuperação. A redução do PIB e falta de perspectiva de crescimento pode acarretar a queda no nível de emprego. A recessão nos ameaça e já cresce no espelho retrovisor dos investidores. No setor automotivo, as montadoras colocaram o pé no freio e agem com cautela diante dos riscos. O setor elétrico não entrou em curto-circuito porque recebeu aporte de bilhões de reais. Em contrapartida, os consumidores pagam uma conta mais cara. Para a inflação, a estimativa continua na casa dos 6,5%. Será que vai haver estouro na meta? Para falar sobre o futuro da nossa economia e as alternativas do governo e de empresários frente à estagnação, o Canal Livre recebe o professor e economista Antônio Delfim Neto. Entre 1969 e 1985, ocupou os cargos de ministro da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura. Também foi embaixador do Brasil na França e eleito 5 vezes consecutivas para o cargo de deputado federal. Professor emérito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, Delfim Neto doou no mês passado sua biblioteca pessoal com cerca de 250 mil livros para a instituição acadêmica. Boa noite. Para falar sobre assuntos econômicos com o professor Delfim Neto, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Eduardo Oineg. Professor Delfim Neto, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. E a primeira pergunta é o que todo mundo, me parece, quer saber. O Brasil vive um momento de PIB baixo e inflação alta. E daí? O que fazer? O que pode acontecer? E como evitar o pior? Primeiro, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer muito à Band a oportunidade de participar desse canal livre, que eu acho que é um instrumento que ajuda a esclarecer a sociedade brasileira sobre os problemas, as dificuldades e algumas virtudes que tem o Brasil. A resposta clara, Boris, é a seguinte: nós estamos numa situação, digamos, desconfortável, mas não estamos na iminência de uma tragédia. Então, o que me parece que é importante a gente fixar esse ponto, e fixar desde o início o seguinte: nós não temos competência para impedir o crescimento do Brasil. Nós podemos atrapalhar um pouco, mas no longo prazo, essa coisa vai se restabelecer. O que acontece hoje é muito simples. Aliás, na apresentação, vocês levantaram o problema principal, que foi a destruição da indústria nacional. Na verdade, a indústria nacional foi destruída, e não é de agora. A destruição começou com o Plano Real. A destruição começou quando você utilizou o câmbio como principal instrumento de combate à inflação. Você, na verdade, em vez de usar a política fiscal para restringir a demanda e combater a inflação, você preferiu usar
a taxa de câmbio, que era muito mais simples de controlar, de fixar. Com isto, você primeiro roubou a demanda externa, porque a nossa indústria exportava. Nossa indústria tinha uma exportação bastante significativa. Não vamos ter ilusão. Entre 1967 até 1983, 84, a participação da indústria brasileira no mercado internacional aumentou 21 vezes. Passou de 0,04 para quase 1%. Então, depois disto, você teve o uso sistemático do câmbio valorizado e já faz 30 anos que a nossa participação no comércio internacional de indústria tem caído a mais de 1% ao ano. Ou seja, no início, nós roubamos da indústria o que ela exportava. Em seguida, nós abrimos o mercado interno para a ocupação da indústria e de importação. A minha estimativa é que nos últimos 12 anos, você roubou da indústria nacional quase 400 bilhões de dólares de demanda. Foi por isso que não houve investimento. Agora, o câmbio não é o único preço da economia que o governo administra sem ter que fazer pactos, discussões com políticos, costurar no Congresso. Vai lá e administra, razão pela qual a gente, nos últimos 20 anos, só viu ação pelo câmbio? É porque o câmbio é o caminho mais curto para o governo se enganar. Mais fácil. Mais fácil. Imaginando que ele obtém a ideia de que sempre eu vou recuperar depois. É por isso que a essência do governo, Eduardo, é continuar governo. Então, o que acontece? Eu preciso continuar governo para corrigir os erros que eu já fiz. Mas isso é parte de como funciona o mundo. No nosso caso, isso foi levado longe demais. O Boris, na apresentação, mostrou o seguinte: a nossa inflação está em 6,5%, e a pergunta dele é: isso não vai explodir? Não vai perder o controle? Acho que não vai. Não vai perder o controle dessa inflação. As condições que aceleraram a inflação estão esmaecendo. Foi um crescimento do salário real muito acima da produtividade, que teve benefícios enormes. Melhorou a distribuição de renda, acelerou inclusive o crescimento numa larga medida. Você aproveitou. Por que isso foi possível? Foi possível porque você pegou um vento de cauda. Na verdade, em 2003, quando começa o governo Lula, você começou um vento de cauda produzido pela introdução da China na OMC. E, para ter uma ideia, os ganhos que isso produziu para o Brasil são imensos. Uma tonelada de exportação no início do governo comprava 1 tonelada de importação. Em 2010, 1 tonelada de exportação comprava 1.400 quilos de importação. Quer dizer, você ganhava 400 quilos, era um presente externo. Foi isso que permitiu, simultaneamente, você crescer e distribuir. Agora, professor... Só para terminar um minutinho, né? Em 2011, o vento já tinha virado. É isso. O vento está contra. Então, o governo demorou para entender que tinha acontecido duas coisas fundamentais, Micri. Primeiro, que o vento a favor tinha virado, o que exigia uma mudança na política, e mais, que os primeiros efeitos da grande revolução demográfica já eram visíveis, que a taxa de crescimento da população estava caindo muito depressa, ou seja, você não podia mais contar com o aumento de população para produzir o PIB. Você precisava dar para quem está trabalhando mais produtividade. Ou seja, precisava aumentar muito os investimentos. Isso. O governo demorou 3 anos para entender. E a confiança estava baixa e está baixa. Né? A confiança foi sendo deteriorada. Exatamente. Porque, digamos,
o governo fez tudo na direção certa, de maneira muito atabalhoada. Professor, mas o senhor disse numa recente entrevista, o senhor disse que o Brasil precisava de uma política, uma nova política econômica, crível, bem focada e que criasse novas perspectivas de crescimento para o setor privado. O senhor fez essa declaração tem alguns dias. Eu pergunto, há sinais dessa política por aí? Qual é o caminho para chegar a isso? Eu acho que todos eles estão entendendo que as restrições que nós temos hoje são completamente diferentes das restrições que nós tínhamos no passado. Nós não temos uma restrição, digamos, de uma crise externa à vista. Nós não temos nenhuma, como eu disse sempre, você tem, vamos pegar o caso, a política fiscal. A política fiscal, ela não é confortável, mas não está num estado de tragédia. Você tem uma dívida bruta de 60% com relação ao PIB, que é muito alta, você precisaria tê-la em 45% para poder ter a política fiscal a teu favor no momento em que houvesse uma crise. Com a dívida 60%, se houver uma crise em que você precisa usar a despesa pública para manter o nível de renda, você vai elevar o nível de dívida para uma maneira que é muito desconfortável, acima de 60%, e vai, portanto, pressionar juros e o diabo. Não tem nada de trágico, mas faz 12 anos, ela está estável em 60%. As últimas 11 revisões que foram feitas do crescimento do PIB foi para menos. Para menos. 11 vezes foi feita a revisão. Quer dizer, nós estamos caminhando realmente para zero. A minha ideia, nós vamos crescer realmente muito parecido com 1% este ano. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, é muito difícil de prever. Basta ver o seguinte, né? São 11 revisões ao longo do ano, que quando começou, a gente acreditava que ia crescer 3%. Isso. Então, essas previsões, elas não têm nenhum valor. Na verdade, você vai corrigindo a previsão à medida que ela vai dando errado. Mas no horizonte fica o desemprego, né, professor? Não, mas peraí, eu acho que você está questionando uma questão muito interessante. Mas o que eu diria é o seguinte, qual é a consequência? É que a população está crescendo um pouquinho abaixo de 1%. Ou seja, pela primeira vez durante muito tempo, você vai ter praticamente uma estagnação do PIB. Ele vai ter um crescimento per capita nulo. O negócio de 6,5%, até o negócio da meta, eu acho que esse é um problema semântico. A meta é 4,5%. 6,5% é o limite superior da tolerância. Ou seja, é um limite em que você tem, num regime de metas inflacionárias, para manobrar durante algum tempo um choque de oferta. Aconteceu uma tragédia, teve uma enchente, teve uma queda de safra agrícola. E você, então, ela sai, mas você começa com uma política monetária para trazê-la para a meta. Estamos longe disso, né? Estamos muito longe. Não, nós estamos namorando com a meta já faz praticamente 8 anos. Então, é como se nós tivéssemos fixado a meta em 6,5%. É isso. E acertei sempre. Ministro, a impressão que a população tem, nós jornalistas, vários jornalistas, é que o governo não tem esse diagnóstico e que ele marcha um pouco no escuro na questão da economia. Tanto que ele toma medidas pontuais, recua, e são várias medidas onde houve avanços e recuos, e realmente a resposta que o mercado pode dar é o susto, o medo da imprevisão e da imprevisibilidade dessas medidas. Eu acho que não tenho a menor dúvida, Boris. Houve um desarranjo, digamos, nas relações entre o governo e o setor produtivo privado, logo em 2011. Eu acho que um dos desejos da Dilma, que era um desejo correto, de você ter modicidade tarifária, porque a ideia era transferir para o setor privado monopólios públicos. Então, quando você transfere um monopólio público para o setor privado, você tem que ter um mecanismo qualquer de controle. Porque o monopólio privado, esse é monopólio.
O monopólio público é um negócio frouxo, quer dizer, o funcionário vai embora quinta-feira, volta no sábado, no segunda-feira. No monopólio privado, o sujeito trabalha até domingo à meia-noite. Então não tem. Então precisa ter um mecanismo de controle. O setor privado, primeiro, não aceitou a ideia, porque entendeu errado. Entendeu que isso significava um capitalismo sem lucro. E segundo, é um problema da confiança. Quem controla uma concessão de 30 anos? Um contrato por 30 anos é um contrato aberto, Boris. Você sabe quantas coisas vão acontecer? O que era terra vira rocha, o que era confusão vira uma melhora. Você precisa ter, então, agências reguladoras absolutamente técnicas, isentas do aparelhamento ideológico, para manter a integridade do contrato. Aconteceu exatamente o contrário. Exatamente. Então, o que acontece? Não tinha as condições necessárias para que aquilo funcionasse. Mas quando surgiu a política de concessões, o governo se preocupou em regular quanto as empresas deveriam ganhar. Não, mas aí eu acho que esse que é o problema do entendimento. O governo queria tarifas, modicidade tarifária. Qual foi o erro? O erro também demorou para entender que na concessão de um monopólio, você não pode fixar as duas condições. Eu não posso querer uma autobahn alemã de concreto, que eu vá ajustando todo ano a quantidade de demanda, do aumento de tráfego, e que vai me devolver depois de 30 anos. Pedágio de completamente. Eu não posso dizer, eu quero isto, mas eu quero uma taxa de retorno de 5,07. Primeiro, quem faz uma proposta como essa, 5,5 como era, já não é sério. Porque você acertar a taxa de retorno na primeira casa decimal e na segunda é uma coisa que ninguém leva a sério. Claro. Bom, mas isso era irrelevante. É que ela não podia fixar, a política não pode fixar ao mesmo tempo a qualidade da concessão e a taxa de retorno. Por uma questão muito simples, é que ela está em cima de uma curva. Então, se você fixa uma das condições, o mercado fixa a outra. Se eu digo, a minha taxa de retorno é 5,5. Se eu faço um leilão, o sujeito que ganha diz, por 5,5 eu só posso apresentar essa porcaria. Estrada de terra. Claro. Certo? Então, agora, o que aconteceu? Demorou para o governo entender. Leilão foi um dos poucos setores da teoria econômica onde houve muito progresso, com teoria de jogos. Não é coisa para amador de Brasília. Agora, o governo entendeu, professor, o governo entendeu, demorou a entender, e quando entendeu, deixou a desconfiança, né? Ficou a desconfiança. Não, quando ele entendeu, na verdade, levou 2 anos e meio. A coisa só mudou em meados do ano passado, depois de 2 anos e meio, praticamente, quando o programa passou para a mão do Guido Mantega, da Casa Civil, da Gleisi, e do César Borges, que, na verdade, trouxe muito mais luz sobre o problema. Isso. E aí começou a funcionar. Só que com um atraso de 2 anos e meio, 3 anos quase. Mas seja, ficou o episódio na memória. Mas os efeitos disso vão começar a acontecer em 2018. A base disso não é ideológica, ministro? Eu acredito que, numa larga medida, não é. Pode até ter uma componente ideológica. Um intervencionismo aí. Mas nesse caso era, na verdade, uma certa angústia. Você pega, por exemplo, a intervenção no setor elétrico. Essa foi desastrosa. Mas é um desastre a posteriori. Então, vamos ver o que acontecia. Todo mundo queria reduzir a tarifa. Se esperasse até 2015, 2016, iam vencer os contratos, a tarifa ia baixar naturalmente, tá certo? Você fica angustiado e quis antecipar para 2013. Fez aquele negócio... Ajudaria a indústria. Não, fez aquilo, atrapalhou tudo. E aí vem um problema hidrológico
monumental. Porque já tem um problema com a nossa matriz, que está perdendo as virtudes que tinha. Ela está deixando de ser, na verdade, hidráulica e está caminhando muito mais para a térmica. Por muitos motivos inclusive independentes do governo, motivos que são exigências da sociedade, que não, hoje a proteção ao meio ambiente é diferente e tudo isso. Mas, de qualquer forma, você acumulou. O resultado final foi um desastre. É o caso dos portos. Todo mundo sabe que precisava ajustar o negócio de porto. Só que, de novo, a pressa produziu um resultado muito ruim. Agora, depois de 3 anos, aprendeu que está começando a funcionar. Professor. Então, o que eu diria é o seguinte, você tem toda a razão. A destruição da confiança entre o governo e o setor produtivo privado está na base. E aí que está a minha pergunta. Aí que está a minha pergunta. Essa relação agora tão nervosa entre o mercado e as pesquisas, né? Quando a presidente Dilma cai, as ações sobem. Isso é quase uma piada, né? Mas não é. É uma coisa até trágica, de certo modo. Eu acho tem artificialidade nisso? Tem uma grande especulação? O que é isso? É o mercado contra o governo contra o mercado? Como é que o senhor vê isso? Não, esse negócio de mercado é uma coisa meio misteriosa. Quem é o tal mercado? Isso. No caso aqui é o mercado financeiro. Tá certo? Se existe essa relação ou não, aparentemente existe. Agora, você não consegue provar estatisticamente que aquilo é uma relação de causalidade. Tem uma larga medida de coincidência, uma porção de coisa. E Psicológico. uma especulação brava. Teve uma pesquisa que repercutiu antes de começar a ser feita. Mas é o que eu ia dizer. Esse é um estado de espírito. Isso. Não tem... É psicológico. Quer dizer, é o seguinte, ela caiu, então vão corrigir o preço da gasolina. Então vai aumentar a cotação da ação da Petrobras. Num dia a Petrobras subiu 5,5% porque teve a notícia de que vinha aí uma pesquisa com uma queda de 1 ponto da Dilma. Mas isso está ligado à confiança. Ministro, o senhor foi ministro da Fazenda, tomou várias medidas, enfrentou problemas graves com a FMI, o país viveu momentos difíceis. Agora, existia... Isso não é elogio, isso é constatação. E existia, como existia em outras gestões, uma certa previsibilidade. Por que nós estamos aqui? O senhor está mostrando que o governo não entendeu, errou, o governo demorou para compreender. Cadê o governo? De quem é a incompetência? De quem é o erro? Se tivesse Boris Casoy dirigindo, tudo bem, mas existe um economista que é presidente da República, existe um economista que é incompetência. Eu não diria. Pelo contrário, eu acho que o ministro da Fazenda é um economista de muita qualidade. O governo é uma coisa muito mais complexa do que parece. Quer dizer, o governo não é uma coisa que você decidiu. No fundo, ele cumpre um programa que é do governo. O governo teve uma dificuldade e continua hoje com uma dificuldade de entendimento com o setor, eu digo, empresarial privado. Não tem a menor dúvida. Se você olhar os índices de confiança em todos os níveis, estão caindo. Por quê? Porque as pessoas estão num estado de desânimo que, na minha opinião, ele é maior do que se justificaria pelos números. Mas eu tenho que o senhor traça um quadro eufemístico, ministro. Tem uma incompetência governamental na condução de assuntos importantes como esse. E complementando, existe uma dificuldade de relacionamento que o senhor diagnosticou. Agora, por que o governo, que tem todos os instrumentos de relacionamento, aliás, o governo não convida, o governo convoca, ele avisa, vem para cá, vamos fazer uma reunião, vão todos os setores. Por que essa dificuldade para conversar? O ministro da Fazenda pode conversar com quem quiser. O senhor pegava o telefone e falava com o presidente de qualquer empresa a qualquer hora do dia ou da noite, sempre que necessário. Na Fazenda, no planejamento ou em qualquer cargo. Como deputado federal, o senhor faria isso. Por que no governo eles não conseguem
construir essa ponte? Não querem? Não, eu acho que não. Tanto a verdade é que a ponte existia no governo do Lula. Pois é. Claro. Então não podem, não conseguem? O que é? O que eu acho é o seguinte, começou imaginando que as condições eram as mesmas. Não percebeu que tinha mudado. Mudou profundamente. As relações de troca que estavam subindo até 2010 começaram a cair em 2011 e continuam caindo. Quer dizer, aqueles recursos que você ganhava de presente e podia distribuir, você não ganha mais. Então, professor, mas mudou também a qualidade do diálogo. Isso. Não. Esse é o ponto. Mudou completamente. Exatamente. O que acontece? O que aconteceu é que o governo supõe que sabe tudo, não precisa ouvir ninguém. Parece que o governo dita, ele não ouve. Isso é o que se diz. Né? Os empresários se sentem afastados. Os empresários, na verdade, sentem o que o Boris falou uma palavra aí que é importante. Eles não têm mais previsibilidade. E às vezes até equivocados. Você citou aí que eles tomam uma medida aqui, no dia seguinte desmontam a medida. Por exemplo, o Banco Central, primeiro o mercado induziu, ou melhor, alguns analistas induziram o mercado a acreditar o seguinte: como o Banco Central é submisso e interessa para o governo baixar os juros, ele vai baixar os juros ainda que isso seja errado. Está nos boletins de todos. O que eles podem escrever, o que quiserem, que está justo. Mas esse é um fator de inquietação sério. Veio o Banco Central e diz, não, enquanto perdurar essa situação, eu não vou mexer nos juros. No dia seguinte, ele solta 3 resoluções, aparentemente ampliando o crédito. Isso. É um infinitésimo, é muito pequeno. O mais importante nas medidas dele era ajustar a natureza do crédito. Eu vou melhorar o crédito de custeio, tá certo? Que está muito difícil, vou melhorar a vida de bancos menores e que tem um nicho de financiamento de pequenas empresas. Está tudo na direção certa, não tem contradição nenhuma. Sim, mas ficou uma aparência de contradição. Não, mas é por isso que eu digo, esse que é o problema. Quem criou a aparência de contradição é que, mesmo quando o governo não faz contraditório, o mercado tem tanta desconfiança que simplesmente o que interessa é o seguinte: ele quer controlar o meio de pagamento. Agora ele aumentou o meio de pagamento, está errado. Sim, mas pega o telefone e fala, resolve a contradição. Gente, vocês estão entendendo errado, estou vendo nos jornais aqui, está tudo errado. Quando chegar para falar, é tarde. É tarde, é isso que eu ia dizer. O modo como foi divulgado, o que ficou é o seguinte, aumentou o crédito aqui, o juro está alto aqui para impedir o consumo e o crédito. Não sei, é uma força contra a outra. O que é contraditório é você tentar sustentar toda a demanda através de crédito. Claro. Então, mas isso já acabou também. Já faz tempo que eles aprenderam. Tanto é verdade. Insistiram muito nisso, né? Não. Esse foi o equívoco do entendimento do modelo. Isso. Você podia continuar... A última fase, né, professor? O equívoco era confortável continuar com um modelo que proporcionava um retorno em termos de Ibope muito bom. Não, vamos dizer, seria muito confortável se fosse possível. Mas a primeira resposta do governo, com aquela crise de 2008 e tal, foi o senhor mesmo apoiou. Mas aquela vamos investir no consumo, vamos... Tanto foi corretíssimo que o Brasil... Mas insistiram depois naquilo. O que deixou de entender é o seguinte: as condições vigentes até 2010 mudaram completamente. O vento a favor virou vento de frente. Então, demorou para entender esse fato. Desculpe, só o governo não entendeu. Todos nós entendemos. Não, durante algum tempo, até o setor privado não entendeu. Claro. 2008, 2010, ali era... Não entendeu. Mas, de qualquer forma, o importante é o seguinte, que você pode dizer, era confortável continuar com aquilo que estava dando certo, de forma que você... Sem perceber que a situação tinha mudado completamente. Agora,
é que existem coisas que estão sendo feitas e que também as pessoas não querem reconhecer. Ministro, o que está sendo feito, eu vou pedir para o senhor nos revelar, logo depois do intervalo, que nós somos obrigados a fazer. Voltamos já já com o Canal Livre, com o professor Delfim Neto. E voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe um dos grandes professores e consultores de economia do país, ex-ministro Delfim Neto. O senhor estava começando a revelar algumas virtudes, diria eu. Eu diria que são resultados positivos dessa política que, do ponto de vista global, a gente acha que foi uma tragédia. E esses resultados estão basicamente na identificação de que a sociedade brasileira prefere uma sociedade mais igualitária. Você caminhou na direção de reduzir a desigualdade. Esse é um fato positivo, não tem remédio. E real. E real. Então, é visível. Por que o governo tem, ainda hoje, a perspectiva de se reeleger? As pessoas melhoraram. Porque as pessoas sentem-se melhor. Sentem-se melhor. O senhor fez um cálculo, né, com aquele índice de bem-estar. Então, aquele índice de bem-estar foi uma coisa que é uma escadinha. Se você olhar, no governo Fernando Henrique, onde tiveram muita coisa boa e também muito erro, tanto que nós fomos 2 vezes ao Fundo Monetário Internacional, em 8 anos, você cresceu muito pouco. Mas você produziu algumas coisas fantásticas, que foi a estabilização do valor da moeda, que conseguiu aprovar uma lei que, na minha opinião, é um dos negócios mais preciosos que o Brasil, que é a lei de responsabilidade fiscal, conseguiu pôr ordem nas finanças estaduais, impediu que os estados façam dívida, bancos, né? Acertou os bancos, quer dizer, você fez uma porção de coisa. Mas a distribuição continuou praticamente a mesma. E teve o problema do câmbio também, que atrapalhou muito. 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Então, você vê aquela escadinha, o sujeito sobe um degrau, desce outro, ele fica mais ou menos estável. A partir do governo do Lula, pelo efeito daquilo que nós discutimos aqui... A China, né, entrando. A China entrando. Você vê o seguinte, o cidadão comum começa a subir a escada. Aumenta a sua renda real, aumenta o crédito, ele nunca tinha tido a oportunidade de fazer crédito. Quando o Lula entrou, a relação dívida-crédito, digamos, PIB, era em torno de 25%, 22%, foi para 45%, 50%. Você bancarizou, digamos, o pobre, ele aprendeu a usar aquilo, o nível de renda dele estava subindo e você reduziu a desigualdade. Então, você olha lá, o cidadão está subindo por degraus importantes. Claro. Até 2010. 11 muda. Em 11, você vê que o degrau já é muito menor. Em 12, o degrau é muito menorzinho. Em 13, e este ano, praticamente estabiliza. Quando o cidadão comum, o cidadão físico, que está trabalhando para ganhar vida, sustentar a sua família, quando ele percebe que as coisas vão mal, quando ele tiver que descer o degrau. Já está percebendo. Então, o que acontece? Há hoje uma antecipação de que essa é uma possibilidade concreta. Por quê? Porque seguramente está se armando um certo aumento do desemprego. O senhor diria que há uma percepção já ampliada disso? Tanto não é generalizada que eu acho que o governo continua com uma grande probabilidade de se reeleger. Isso. Então, de novo, nós voltamos a uma coisa que nós já conversamos aqui. Esse é um jogo entre o mercado e a urna. Isso. Quando a urna contraria demais o mercado, leva. Mas agora você está falando do mercado financeiro. Não, aqui é o mercado mesmo. O mercado de bens, serviços, de financeiro, que parou. A indústria, por exemplo, está parada.
E está parada, não. A indústria está em regressão. Por que não tem um desemprego muito grande na indústria? Porque ainda o custo de desempregar é muito alto. Você ainda espera que o governo tenha um ataque de lucidez e realmente faça uma política cambial. Então você conserva aquele emprego. Começou a haver agora um pequeno desemprego, que pode crescer ou não, dependendo da ação do governo. O que eu diria é o seguinte: quando o mercado exagera no mercadismo, a urna vem e corrige. Quando a urna exagera no distributivismo, o mercado vem e corrige. Pois é, professor. Então, o que eu digo é o seguinte: o que comanda esse jogo é a tal escadinha que eu me referi. Tá certo. Professor, esse episódio aí do Banco do Santander, esse relatório que foi feito, fazendo críticas violentas à política econômica do governo, a reação do governo, depois a reação do próprio banco, pedindo desculpa ao governo, demitindo lá os autores do relatório. Eu queria saber como é que o senhor avaliou esse episódio, incluindo a avaliação que eu gostaria que o senhor fizesse do conteúdo desse relatório também. Deixa eu dizer, o relatório é uma opinião de um analista, ele tem todo o direito àquela opinião. Aquela opinião não diz nada a respeito da realidade do mundo, é a opinião dele. Eu achei que foi infeliz publicando como ele publicou, porque ele podia escrever um relatório e não meter no borderô lá do extrato dos cientistas. Tudo, mas, vamos dizer, mas isso é um pecado venial. Ele tem direito de dizer o que ele pensa. E o que me pareceu ruim é um mecanismo de fazer. Quer dizer, então você dá a impressão de que você está participando da eleição. Agora, achei também a reação do governo um pouco exagerada. E, na minha opinião, por um motivo. Aquilo é uma opinião, não tem a menor importância. Nós demos uma importância muito grande para aquilo, mas com um inconveniente de longo prazo muito sério. A posição intempestiva do governo seguramente vai baixar a qualidade da análise dos relatórios dos bancos. Então, quem vai acreditar num relatório se pensa ou se supõe que ele foi censurado pelo gerente porque estava preocupado com a reação do governo? É um tipo de censura muito ruim. Censura aceita, né? O banco aceitou, né? O governo não faz isso com frequência, por exemplo, não este governo, governos, o rating do Brasil. Quando sobe, foi porque reconheceram o trabalho extraordinário que nós fizemos. Quando cai, eles não têm a informação suficiente. IDH, quando sobe, o Brasil é bacana. Quando cai, agora a mesma coisa. O banco vai lá e faz uma crítica. Se fizesse um elogio, haveria uma reação dizendo que o banco está interferindo e deve demitir? Não, o que eu achei foi um episódio muito triste. Inclusive a reação partidária. Quer dizer, um prefeitozinho diz: eu vou cortar o meu depósito no banco, o que mostra, na verdade, o autoritarismo brutal. Este sim, ideológico. Setores do poder político querendo a demissão. Eu não posso aceitar a menor restrição ao que eu estou dizendo. Isso foi uma tolice. Ministro, nós estamos quase no final desse bloco e eu queria mudar um pouco de assunto. A política exterior do Brasil se coaduna com as nossas necessidades de exportação? Parece que vai no sentido contrário. Não, deixa eu lhe dizer, eu acho que nesse campo a política exterior está muito prisioneira dos acordos que nós fizemos no passado. O Brasil é o único país. O Brasil tem 3 acordos bilaterais. Presta atenção, 3. Com o Egito, Israel, com Israel e com a Autoridade Palestina. Você vê que brilhantismo. Então, o que eu digo é o seguinte: o Mercosul, que devia ser, na verdade, uma zona de livre comércio. Vai melhorar muito, agora vai receber a Bolívia. O que eu acho melhor, principalmente agora que na Bolívia o relógio vai da direita para a esquerda. Porque eu descobri, o Morales descobriu que na Bolívia a sombra que mede
o Sol vai para a esquerda. Então o relógio agora vai ser 12, 1, 2, 3, 4, 5. É o homem novo. Na Bolívia, na Bolívia o corpo right virou corpo left. Então, o relógio no espelho. Não, no fundo, é uma coisa primitiva. O negócio da Venezuela é de um primitivismo brutal. Então, é inacreditável. O sujeito fala com um passarinho, não deixa o pobre do sujeito no túmulo, ele sai de vez em quando, voa para contar. Então, eu acho que nós estamos numa posição muito delicada, Boris, nesse ponto. É óbvio que é muito bom o mercado da América do Sul, da América Latina, mas seria muito bom termos um acordo de livre comércio que permitisse a cada um de nós encontrar um caminho um pouco melhor, não condicionar o problema. A Argentina, por exemplo, é um parceiro muito importante para o Brasil, muito, porque tem uma integração muito profunda entre os dois setores industriais, que é vantajoso. Agora, você não pode ficar com todo o teu destino condicionado o problema da Argentina, o problema da Bolívia, o problema da Venezuela. E esse banco, professor, esse banco agora dos BRICS, banco, na verdade, 100 bilhões, isso ajuda alguma coisa? Isso tudo, vamos entender como é que é. Isso é simplesmente um movimento político. Ninguém que pensa imagina que isso tem alguma consequência muito importante. Isso, no fundo, é uma resposta também... Ao Banco Mundial. Ao Fundo Monetário e ao Banco Mundial, que não querem entender que o mundo emergente é muito mais importante hoje do que foi quando eles foram criados. O mundo emergente produz hoje mais do que 50% do PIB mundial. E, portanto, não pode ter uma representação de 5% lá. Esse é o principal sentido, né? Esse é o principal sentido. Nenhum deles que participou disso, tem ilusão de que isso vai fazer cócega no mundo. Não vai fazer nada. Basta ver o seguinte, o BNDES empresta por ano mais do que o capital do banco. O Canal Livre, ministro, licença, vai para o seu último intervalo. Voltamos já já com Delfim Neto. Estamos de volta com o último bloco do Canal Livre, que hoje mostra os rumos da economia nacional e mundial com o professor Delfim Neto. Oi, Nec. A gente estava no ambiente, o senhor estava falando de América Latina aqui, e o Brasil era uma exceção na América Latina. O senhor citou alguns exemplos negativos, mas começam a aparecer alguns exemplos positivos. Tem o Chile sempre, mas tem Peru, tem Colômbia. O Brasil não vai ficando um país mais indiferente, ou seja, o mercado olha para as grandes oportunidades em países que estão muito mal economicamente, mas podem gerar negócio. Ou para países que estão muito bem economicamente também. O Brasil não vai entrando naquela zona é um país que não faz muita diferença? Deixa eu lhe dizer, aqui eu acho, Eneg, que a coisa é um pouquinho diferente. O Brasil continua recebendo 60 bilhões de dólares por ano de investimento estrangeiro. Então, é um mercado fantástico, muito superior a todo o resto que nós estamos citando. Digamos, a América do Pacífico tem ligações muito mais profundas com os Estados Unidos e vão indo muito bem. O Chile vai indo muito bem, a Colômbia tem dos dois lados, mas vai indo muito bem, o Peru vai indo bem, agora está com alguns probleminhas, mas todos eles vão indo melhor do que nós. Nós estamos aqui, se você olhar, o Atlântico Sul virou um cemitério. É o Mercosul e a África. Por que esse capital continua vindo para o Brasil? Porque ele sabe que nós temos uma demanda interna que vai continuar crescendo. Qual é a dificuldade que eu vejo? É que esse capital não vem mais para a indústria. Esse capital vem vindo para os serviços, para a educação, para a saúde. Isso é muito bom. Só que o que acontece é o seguinte, quando você recebe capital estrangeiro, você tem que compreender que
uma parte do lucro que ele vai fazer tem que ser remetido. Ou seja, quando vem um investimento estrangeiro, o ideal é que ele também gere alguma exportação, que ele gere alguma geração de divisas para ajudar o pagamento da sua renda. Ele é fundamental. Isso acontece na indústria, não acontece nos serviços. O grosso dos investimentos nos serviços estão criando um enorme buraco nas contas correntes. Na esperança de quê? Na esperança de que nós vamos ter petróleo, daqui 5 anos, 8 anos, nós vamos estar nadando em petróleo, não vamos ter nenhum problema, o que é uma aposta muito ruim, que é um dos aspectos que nós nos referimos. Você não pode sustentar um déficit em contas correntes de 80 bilhões de dólares permanentemente. Não tem Professor, como. Nós estamos aí, né, na pré-campanha eleitoral, já entrando naquela fase definidora. Daqui a pouco tem o debate aqui na Band, dia 21 de agosto, depois, 2 dias antes, começa o horário eleitoral, então já entra na fase de definição. Existe um começo de debate econômico aí. Alguns candidatos estão dizendo algumas coisas. O senhor já viu algum sentido concreto, algum caminho interessante colocado até agora nesse pré-debate? Os três estão conseguindo esconder cuidadosamente Estão jogando na retranca. Tudo o que pensam. Então, não tem... no fundo, há um enorme temor de dizer nós vamos precisar corrigir, nós vamos precisar mudar. Porque medo de produzir efeito contrário. O entendimento pode ser o seguinte: vão cortar, vai dar um aperto. Nada disso. O ajuste que vai ter necessariamente que vir vai absorver os preços que estão controlados, porque eles vão ter que ser incorporados. Gasolina, energia elétrica. Isso significa o seguinte, que você vai ter antes uma pequena aceleração da inflação, para depois a expectativa de inflação poder convergir para a meta. Isso não importa, qualquer um dos três vai ter que fazer isso. Os três vão ter que entender que o Brasil mudou. Não existe mais o presente externo. Acabou, terminou. Que agora vai ter que ser recurso interno mesmo. Então, que vai ter que equilibrar, vai ter que harmonizar o crescimento com a distribuição. Agora, o recurso interno, quando o senhor fala isso, já dá aquele arrepio, né? Porque a gente está com carga tributária de 36%, 37%, trabalhando de janeiro a maio para pagar as contas do governo. E isso vai significar o quê? A gente vai conviver com essas taxas, com essa alíquota nesse patamar? Ineg, eu acho que é uma grande ilusão pensar que nós vamos reduzir a carga tributária. Não vamos. Nós temos que melhorar a qualidade do gasto, nós temos que melhorar a administração do gasto. A Constituição, ela impõe, ou melhor, ela tem como objetivo uma sociedade civilizada. Então, não adianta estar com ilusão. Nós estamos caminhando nessa direção, com erros aqui, com exageros ali. Nós estamos construindo uma república onde todos, inclusive o governo, é sujeito à mesma lei. Está provado aí como as coisas vão andando lentamente, mas vão andando. E tudo controlado por um Supremo Tribunal Federal independente, que é o garante não só da liberdade individual, mas do cumprimento da lei. Nós teremos que construir uma democracia, depois de termos aprendido que ela talvez seja o pior de todos os regimes, tirando todos os outros, mas estamos construindo. As eleições são livres, acho que a reeleição no cargo é muito complicada, porque não tem controle social, de forma que o poder incumbente tem vantagens imensas. Mas, de qualquer forma, nós estamos construindo. Estamos com 140 milhões de eleitores. Quer dizer, não é brinquedo, é 70% da população. E é interessantíssimo que este último dado do Superior Tribunal Eleitoral já mostra o problema demográfico funcionando. O número de jovens caiu. Já diminuiu. O aumento importante é dos mais velhos. Então, o que eu digo, isto é o que vai comandar
o progresso brasileiro no futuro. Você tem um método de apuração que é automático, você vai lá, não tem fila, 140 milhões de votos são apurados em 8 horas, nunca teve Texas, nem Califórnia, não tem erro, não tem dificuldade. Ninguém fala em fraude. Nunca tem fraude, não tem nada disso. E você quer uma sociedade onde a igualdade de oportunidades cresça. Ministro, isso tem acontecido. Isso está acontecendo. Mas a população das pesquisas clama por mudanças, pede mudanças, gostaria que houvesse mudanças. Houve manifestações públicas por mudanças para onde? Se a população... A mudança é na direção que está na Constituição. A Constituição tem uma coisa que parece, ou sempre foi dita que é utópica, que é educação e saúde universais e gratuitas. Serviços públicos. Nós não temos nenhuma das duas, mas estamos caminhando na direção das duas. O que a população disse com toda clareza, na minha opinião, são 3 pontos. Um ponto, eu quero uma educação melhor e mais geral. Eu quero uma saúde melhor e de mais fácil acesso. E eu quero, na verdade, que continue essa igualdade de oportunidades. Meu professor, tem um outro ponto aí importante. Eu ia falar, e tem um problema do qual todos nós, o Brasil sempre se descuidou, que é a mobilidade urbana. Então, o que aconteceu? Por que esse problema não existia? Por exemplo, eu sou do Cambuci. No Cambuci, tinham todas as fábricas e todos os operários. Quando se expandiu, as fábricas mudaram para São Bernardo. Os operários continuaram no Cambuci. Depois foram se transferindo para São Bernardo. Ou seja, nós nunca pensamos nisso. Hoje há uma disparidade entre onde você vive e onde você tem que ganhar a tua vida. O sofrimento de pegar o ônibus. Brutal. É uma coisa terrível. Isso tudo. Agora, o que não pode é a solução que está proposta. Tá certo? Que é transporte gratuito. Por uma razão muito simples. Quem vai pagar? Quando o Montoro pôs nos ônibus transporte, um direito do cidadão e um dever do Estado, eu dizia para ele, professor, ele tinha sido meu professor de direito privado, um sujeito formidável. Você tem que pôr assim, transporte, um direito do João que vai ser pago pelo Mário. Claro. Para a sociedade não tem nada grátis. Então, agora, o que isso reflete? Reflete, na minha opinião, um problema muito importante. É que junto com esta educação, nós não estamos dando para a sociedade uma ideia de que existem limites físicos. Hoje o que me parece é o seguinte, para resolver qualquer problema, você apela quase por um axioma, que é, na verdade, uma certa justiça meio arbitrária, em que diz o seguinte, eu tenho direitos, é o politicamente correto. E você esquece que o politicamente correto, em geral, é fisicamente impossível. Este processo de educação está crescendo. E se nós não dermos para nossa sociedade as condições de que é preciso limitar, a democracia morre pelo seu excesso. Mas eu acho que ali naquelas insatisfações tem uma importante que é aquelas multidões não se sentiam representadas. É como se estivessem desafiando o sistema representativo. Eu acho que é isso mesmo. Hoje, qual é o charme da literatura? É a imponderação das massas. É dar poder às massas. Então, esse é o caminho da democracia. Só que a imponderação tem que ser acompanhada por uma informação muito correta. A democracia, quando vira democratismo, se suicida. Agora, os candidatos todos, e aí sem diferença ideológica, todos vão na linha de eu faço, o Estado faz, direito do cidadão, dever do Estado. Não tem ninguém, quando o senhor fala em educação da sociedade, não tem ninguém fazendo o discurso de, olha, gente, vamos pensar que
Eu tenho a obrigação de trabalhar porque o dinheiro é seu. Em geral, o que se escuta dos candidatos é eu vou fazer, eu fiz na minha gestão. Esse é um defeito muito sério quando o poder incumbente acredita que é proprietário. Aí não funciona. Isso tem vantagem e desvantagem, né? Professor, eu queria lhe fazer uma pergunta rápida sobre o agronegócio, o setor de produção agrícola. Nós estamos aí com 200 milhões de toneladas já, né? Chegando O Brasil atingiu este ano, vai atingir agora, uma coisa curiosa. Tem 200 milhões de habitantes, vai produzir 200 milhões, uma tonelada por habitante. E um boi também por habitante. E tem 200 milhões de boi, um boi por habitante. Isso, mas só que o setor está muito infeliz, o setor reclama demais. Escoamento, logística, tudo isso. custo do transporte. O setor é a maior vítima da falta de infraestrutura. Isso. Você gasta para vir de Mato Grosso a Paranaguá, de uma tonelada de soja, você joga fora 400 ou 500 quilos. De custo do transporte. Loucura, então, quando essas estradas que agora estão começando a funcionar, que vão funcionar daqui 5 anos, 4 anos, você vai gastar 100 quilos. Porque o efeito, o aumento de produtividade geral produzido pela melhoria do sistema de transportes é uma barbaridade. Incluindo ferrovia. Mas tem também uma insegurança muito grande com relação à própria produção mesmo. Eles não se sentem protegidos diante, por exemplo, das impossibilidades. Aqui eles reclamam uma coisa muito importante, Mitri, que está começando, que é o seguro de safra. Isto. Mas aí vamos fazer um pouco de justiça. No governo da Dilma, o seguro de safra está crescendo a 30% ao ano. Os planos... Um minuto só, Boris, não se excite. Os planos safra têm sido, na minha opinião, a melhor coisa deste governo. Ministro, infelizmente, nosso tempo acabou, o senhor viu que eu estava inquieto. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu só queria agradecer de novo à Band, agradecer a vocês, agradecer a oportunidade de estar de novo no Canal Livre. Me convidem, porque eu gosto de estar aqui. Ministro, nós agradecemos a sua presença. O Canal Livre volta domingo que vem. Muito obrigado. Boa noite.